Irmãos, irmãs, companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro com os estudos da doutrina espírita. Estendemos os nossos agradecimentos também aos irmãos que nos acompanham através da Rede Boa Nova, que todos possamos usufruir e aprender um pouco mais nessa noite de hoje. Antes de adentrarmos no nosso tema desta noite, como é de nosso habitual costume, vamos fazer a nossa menção ao calendário espírita, que nesta semana homenageia Benedito Godoy Paiva. Nascido em São Paulo em 19 de abril de 1885 e desencarnado na mesma cidade em 17 de maio de 1962. Conhecia profundamente as Escrituras e dos Evangelhos tirou ensinamentos sublimes que o nortearam em toda a sua vida. Convertendo-se ao Espiritismo, iniciou uma nova fase, passando a dedicar-se inteiramente à doutrina espírita. Colaborador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, foi diretor do Departamento Cultural e Social e membro do Conselho Deliberativo. Colaborou na fundação da Escola de Aprendizes do Evangelho e de outros cursos ministrados por aquela instituição. Em 1947, tomou parte saliente na fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Foi orador por mais de 25 anos, fazendo inúmeras conferências, editando, baseado nelas, o livro Quando o Evangelho Diz Não. Também foi jornalista, colaborando com a divulgação do Espiritismo na imprensa. Como poeta, escreveu Nossa Estrada e também foi um exímio músico. Deixamos então, nesta noite de hoje, a nossa homenagem a este companheiro de jornada, Benedito Godoy Paiva. Como nosso irmão disse ao início, hoje estaremos falando sobre o Livro dos Espíritos. Mais propriamente falando sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está dentro dos itens 11 ao 17. O Livro dos Espíritos, esse livro foi publicado pela sua primeira vez em abril de 1857, e esse livro é o primeiro livro da codificação espírita que nós temos. Allan Kardec, através da ajuda dos espíritos, através do ensinamento dos espíritos e do auxílio que ele teve de inúmeros médiuns, fez uma coletânea a qual ele codificou e nos transmitiu, sem a qual nós hoje não seríamos considerados os espíritas e estudiosos que o somos, pois esta obra é de extrema importância para o mundo espiritual, para o mundo terreno, para a evolução a qual nós temos que passar. Essa obra, quando foi feita, ela foi dividida em 4 partes básicas, pois era assim que funcionava naquela época. Todos os trabalhos filosóficos, eles eram divididos em 4 partes. E Kardec, como era um ser já próprio para transmitir isso, para transmitir esses conhecimentos, um ser altamente educativo, um homem estudioso, um homem interessado em buscar sempre a verdade, um homem de ciência, ele colocou e se dedicou inteiramente a essa obra. E a obra que nós temos de toda a codificação, todo o Pentateuco que nós temos, todos os livros que compõem essa obra, mas tudo começou
com o Livro dos Espíritos. E esse livro, vindo nas 4 partes, as quais abrangiam, primeiro, as causas primárias, depois, o mundo dos espíritos, as leis morais e, por fim, as esperanças e consolações. E o que quer dizer tudo isso? Bom, as causas primárias, dando uma rápida introdução, Kardec falava sobre a divindade, sobre Deus, sobre o que era Deus, sobre como poderíamos entender o que é Deus. Seguindo adiante, ele começa a comentar sobre o mundo dos espíritos, que nada mais é do que o mundo que nós vivemos, só que no plano espiritual, porque os espíritos, eles nos rodeiam a todo instante, nós estamos cercados por esse mundo espiritual, este mundo invisível, ao qual nós não vemos, mas sabemos que existe. E Kardec, através do Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas, nos deixa isso muito bem claro, nos exemplifica e nos explica várias situações da vida que nós passamos e que não tínhamos o entendimento necessário, porque quando Jesus passou na terra, ele prometeu aos seus apóstolos que mandaria um Consolador. E esse Consolador prometido, nós que estudamos a doutrina espírita, entendemos como sendo exatamente o Espiritismo, essa doutrina que nos traz as explicações para tudo aquilo que Jesus colocava em parábolas, devido à falta de entendimento daquela época. Ainda hoje, há mais de 2000 anos, nós estamos estudando isso e precisamos estudar constantemente para que possamos aprender os verdadeiros significados do Evangelho, porque o Espiritismo, as obras de Kardec, que vieram através dos Espíritos, nada mais são do que explanações sobre o próprio Evangelho de Jesus. Daí a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E o que são essas leis morais? São leis às quais todos nós estamos envolvidos no dia a dia. Leis de trabalho, de conservação, leis de amor, leis de felicidade, leis de justiça e liberdade para todos. São essas leis morais que são explicadas nessa parte do livro. E na última parte, nós temos as esperanças e consolações, onde Kardec, junto com os espíritos, nos mostram a vida presente e, mais do que isso, a vida futura, as explicações para onde iremos após o desencarne, ou seja, após a morte, a qual muitas vezes nós ainda tememos. O desencarne, que é algo tão natural, porque nada mais é do que a continuação do espírito que o somos, pois hoje aqui estamos encarnados, estamos dentro deste invólucro carnal, mas somos espíritos que darão continuidade e que terão oportunidades de regressar a esta terra, a este mundo material. Para quê? Para que possamos nos melhorar. E é através disso que Kardec, junto com os espíritos, junto com a ajuda desses médiuns que puderam e que ajudaram, sem os quais não teríamos esse intercâmbio, porque médium, na realidade, todos somos, mas um médium de trabalho, um médium ostensivo, é esse que consegue fazer um intercâmbio entre o plano espiritual e entre o plano material. São pessoas que não são melhores do que qualquer um. São pessoas iguais a todos nós, de classes baixas, altas, independente de estudo ou não. São pessoas, são seres, são irmãos que, como nós, vêm com uma missão de ajudar, de trabalhar, de buscar o entendimento. E, portanto,
a importância deste livro, que é o primeiro da codificação. Nós precisamos dar muito valor, porque é um livro realmente inovador, extraordinário. Até nos dias de hoje, nós devemos estar continuamente lendo, estudando, porque a cada vez que nós começamos a folhear esse livro novamente, assim como qualquer obra, nós vamos aprendendo, nós vamos nos melhorando, porque nós passamos por evolução dia após dia. Nós estamos aprendendo. A vida nada mais é do que uma escola onde nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos no plano espiritual. No plano espiritual nós aprendemos, temos consciência de tudo aquilo que somos, das dificuldades pelas quais passamos, e é aqui na Terra que nós temos a oportunidade de colocar tudo isso em prática. O conteúdo desse livro é de extrema importância, porque ele nos mostra a existência de Deus, o porquê de tudo, como foi a criação, de onde vieram os espíritos, onde é o mundo dos espíritos? Será que é um mundo tão diferente do nosso? Por quê de cada uma das coisas? Através das perguntas e das respostas, nós vamos entendendo a pluralidade dos mundos, ou seja, nós temos, além daqui da Terra, nós temos muitos mundos neste universo infinito. Nós aprendemos sobre a pluralidade da matéria, que nada mais é do que o quê? A oportunidade da reencarnação. E o que é a reencarnação? É retornarmos a um novo corpo material que possa nos permitir colocar em prática os ensinamentos, os exemplos. Ele nos fala sobre a vida espiritual e ele nos esclarece, nos mostra todas as suas atividades, nos mostra a influência que os espíritos têm sobre nós no dia a dia. Como estudantes, como adeptos da doutrina espírita, nós precisamos estar lendo esse livro constantemente. Para quê? Lembram-se que o Mestre Jesus sempre nos disse: orai e vigiai. Mas vigiar é vigiar o pensamento. E para que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, nós temos que ter, primeiramente, conhecimento, entendimento daquilo que se passa no nosso dia a dia. Porque se nós não tivermos as respostas para as nossas dificuldades, para os nossos obstáculos, se nós apenas olharmos para o lado material, então nada mais terá sentido. E é por isso que nós temos a importância gigantesca desta obra, que nos exemplifica, que nos esclarece as dúvidas do cotidiano. Através deste livro foram feitas inúmeras manifestações mediúnicas, através das quais Kardec foi elaborando as perguntas, as respostas e coletando todas essas perguntas de diferentes espíritos, de diferentes médiuns, que vinham de diferentes locais, diferentes cidades. Uma coisa que para aquela época era algo realmente muito trabalhoso, porque se fosse num dia atual, nós teríamos, por exemplo, uma internet para nos comunicarmos de um país para outro, mas naquela época uma correspondência demorava meses até para chegar de um país ao outro. E Kardec foi coletando tudo isso e, através das manifestações, ele foi fazendo as perguntas e formulando e coletando essas respostas e, principalmente, catalogando elas de uma maneira clara, de uma maneira onde todos pudéssemos entender e onde todos pudéssemos estar buscando perguntas e respostas para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas
falam, e principalmente naquela época falavam, sobre essas manifestações. Alguns achavam estranho, por que tem espíritos que vêm dar uma manifestação, vêm dar uma comunicação, e são espíritos que vêm assim desconhecidos, sem um nome, enquanto outros se comunicam com nomes de pessoas ilustres, célebres. Isso tudo é explicado no livro, e o que nós podemos entender de tudo isso é que existem espíritos, assim como nós aqui que estamos encarnados, em diferentes graus de evolução, com diferentes entendimentos, com diferentes maneiras de se comunicar, principalmente com um entendimento moral diferente. Então, alguns espíritos desconhecidos se comunicam, dão a sua mensagem, mas o importante não é o nome do espírito, não é como ele se apresente, mas sim as suas ideias, as suas colocações, e tudo isso foi levado ao crivo da razão quando Kardec completava essa obra. Muitos espíritos se identificam como sendo grandes nomes, mas o que Kardec nos explica é o seguinte: independente de que o espírito fosse ou não realmente esse nome, o que acontece? Da mesma maneira que nós estamos aqui reunidos, digamos que uma das pessoas não possa se comunicar hoje, mas ela tem uma pessoa que está ali no dia a dia com ela, que participa das mesmas ideias, das mesmas intenções. Então essa outra pessoa pode ir em nome desse amigo, desse outro espírito, e se comunicar e passar a mensagem. O importante era saber qual era a linguagem desse espírito, qual era o conteúdo passado, porque isso é que era de grande valia, e é isso que até hoje nós precisamos entender. Porque nós temos irmãos que, por exemplo, desencarnam e depois de algum tempo podem se comunicar. Um irmão assim pode dar exemplos, pode ter uma linguagem exatamente como ele tinha e pode dar características para que o interlocutor possa saber realmente quem é aquela pessoa, quem é aquele ser. E foi assim que os espíritos começaram a falar a Kardec, a transmitir toda esta doutrina maravilhosa. Existem, como dissemos, diferentes conhecimentos, diferentes graus de evolução durante o decorrer disso. E isso vai acontecer com qualquer um de nós. É a mesma coisa, mesmo que estivéssemos em uma única sala de aula, todos estudando a mesma matéria, cada um de nós tem uma bagagem espiritual, uma bagagem moral diferente. Portanto, mesmo que aprendamos as mesmas coisas, não significa que nós as colocaremos em prática no mesmo instante. É essa a grande diferença entre a linguagem e a comunicação de um espírito para o outro. Por exemplo, Kardec nos deixa muito bem claro que alguns espíritos, quando se comunicam, deixam algumas dificuldades na hora de passar a sua ortografia, na sua ortografia da sua redação. Por quê? Porque alguns espíritos não conhecem todas as gramáticas do mundo, do planeta onde ele está passando. E para os espíritos, o que importa não é a forma, mas sim o conteúdo, sim o ideal, a ideia que é transmitida. Por isso, a ortografia nem sempre era tão exigida. E aí sim Kardec teve todo o trabalho de pegar as ideias passadas e colocá-las de uma maneira clara para que pudéssemos entender. E isso é algo que até os dias de hoje nós temos e vamos ter sempre. Seria a mesma coisa que estarmos em um país onde precisássemos nos comunicar
E digamos que esse país fosse um país que tivesse uma gramática muito menor do que a nossa, onde nós não tivéssemos palavras suficientes para expor aquilo que queríamos, que gostaríamos de passar. Então, com certeza, o que nós estaríamos passando seria ortograficamente de uma maneira inferior, mas a ideia, o conteúdo é que importa. É o mesmo que nós passamos quando começamos a aprender uma nova língua. É uma coisa tão natural e é isso que acontece com todos os espíritos. Muitos já ouviram falar: olha, para de estudar muito espiritismo porque você vai ficar louco. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Todas as pessoas que se dedicam massamente a estudar alguma coisa, elas podem vir a ter uma loucura, mas isso, se já tivermos algo pré-concebido no nosso organismo, no nosso cérebro, isso pode se dar tanto para quem estuda o espiritismo, como para quem estuda a literatura, o canto, a música, as artes. Isso é algo que pode acontecer com todos. Muito pelo contrário, Kardec ainda nos dizia que o espiritismo ele pode sim ser um salvador, ele pode sim ser um facilitador e ajudar a que nós possamos entender e compreender os momentos da vida, os momentos que nós passamos, e assim podemos aprimorar o nosso dia a dia, os nossos conhecimentos, podemos evoluir, podemos usar as nossas dificuldades e entender que elas servem para nos lapidar, para nos melhorar. E dessa maneira, estudando, muitas pessoas vão sair, sim, da loucura, vão deixar de entrar, vão deixar de cometer um suicídio, porque vão entender o que está escrito no livro dos Espíritos e o que os Espíritos nos mostram para todas as situações que nós podemos ter. As obras da codificação, elas deixam muito claro cada um dos momentos da vida, cada um dos momentos pelos quais nós passamos, as buscas que temos. E nós precisamos entender que isso faz parte integrante do espírito. Nós precisamos entender que isso não é um magnetismo puro que foi transmitido porque o médium era um ser altamente inteligente, ou como muitos diziam, que o médium tinha a capacidade de captar em um recinto a inteligência dos outros para responder às perguntas. Mesmo porque, naquela época, o espiritismo não era nada que ninguém apoiasse, que ninguém conhecesse, que ninguém entendesse. Então, como que esse médium iria pegar ideias, às vezes positivas, às vezes negativas, algumas boas, outras más? Como ele iria pegar essas ideias se as pessoas que estavam ali presentes não podiam lhe passar? Será que ele buscava isso em outros bairros, em outras cidades? Não, meus irmãos. Na verdade, tudo isso vinha do Espírito, dos Espíritos que povoam o mundo espiritual. E é por isso que essa doutrina é uma doutrina dos Espíritos fazendo esta ligação que nós precisamos entre o homem e Deus, entre a evolução do homem para chegarmos a conhecer Deus, sem a qual nós estaríamos sem esse elo, sem esta ligação. O Espiritismo vem para nos mostrar exatamente isso. Um dos momentos muito importantes que aconteceu, principalmente com a publicação da doutrina espírita, foi o que Allan Kardec chamou de Auto de Fé de Barcelona. O que foi o Auto de Fé de Barcelona?
foi uma época, em 1861, na Espanha, em Barcelona, onde um amigo de Kardec, que era um francês, ele tinha uma livraria na Espanha, e ele pediu para que Kardec lhe enviasse alguns livros para que ele pudesse colocar esses livros ali e pudesse vender. Até que o bispo de Barcelona, resolveu que esses livros eram impróprios, que esses livros iam contra a religião, iam contra o governo, contra uma série de coisas, e ele pediu para que na própria alfândega esses livros fossem presos. Esse próprio bispo não permitiu nem que esses livros voltassem para a França. Ele os queimou em praça pública. Foram mais de 300 exemplares de livros na época queimados, entre eles o Livro dos Espíritos, algumas coisas sobre a revista espírita que já passava-se naquela época. O que ele não podia entender e o que ele jamais imaginou é que essa queima de livros, ela se tornou tão favorável para a divulgação do Espiritismo, porque na época todas as emissoras de TV, todas as emissoras de rádio, jornais, divulgaram isso de uma maneira gigante. Isso fez o quê? Com que o Espiritismo, com que essa chama que foi criada através da queima dos livros, com que essa chama ardesse para que as pessoas tivessem o interesse em saber o que era a doutrina espírita. Ou seja, foi um ato que era para acabar com o espiritismo, mas que na realidade divulgou ainda mais a doutrina, fez com que as pessoas tivessem mais interesse em conhecer. Poxa, se a igreja está queimando aquilo, tem um porquê, eu vou atrás e vou buscar. O Kardec mesmo, ele diz naquela época, ele comentou em um dos seus episódios, vou ler até na íntegra: graças a esse zelo imprudente, todo mundo vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. E as ideias vinham dos espíritos. Mesmo que todos os livros do mundo fossem queimados, os espíritos estão aqui para nos esclarecer a todo instante. Bem, meus irmãos, depois dessa palestra, tenho certeza que todos têm alguma dúvida, algum comentário a fazer, pois o nosso cérebro fica borbulhando com essas questões. Então agora é o momento de que vocês possam participar. Nós precisamos da ajuda de vocês e da participação de vocês. Então aquele que quiser, levante o seu braço, que nosso colega levará o microfone e faça perguntas de acordo com o tema que foi palestrado hoje, por favor. Enquanto vocês se preparam e tomam coragem, eu vou começar com uma pergunta. Posso? Marcos, você falou que todos nós somos médiuns. Alguns têm a mediunidade mais aflorada, ou o que alguns chamam de mediunato. Ter a mediunidade de trabalho, é um dom? É um privilégio ou é um karma? Ou tudo junto? Ter a mediunidade é um dom, claro, não deixa de ser um dom, a mediunidade ostensiva, mas não é nenhum privilégio, nem também nenhum karma. Na realidade, quando nós vamos reencarnar, nós já passamos por todo um projeto de reencarnação no plano espiritual. E as pessoas que vêm com essa mediunidade ostensiva já vêm com isso programado, pré-programado. Ou seja, é um trabalho, sim, um trabalho muito árduo, que precisa ser levado muito a sério, com muito estudo, com muita dedicação e muita honestidade. Alguém quer perguntar? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você explanasse um pouco sobre a doutrina espírita, as ações que a casa faz em prol de educar
esses espíritos aqui encarnados, que são os cursos que provêm daqui, justamente para tirar essas dúvidas aí que nós temos diariamente. Às vezes temos, não sabemos aonde buscar essas explicações. Todas as casas espíritas buscam, as casas sérias, buscam passar os ensinamentos da doutrina. E uma das maneiras que nós temos de estar buscando esses ensinamentos, além da leitura solitária, é o estudo, é o trabalho. E a casa, por exemplo, ela oferece cursos onde você tem a oportunidade de estar semanalmente aprendendo, discutindo cada um dos itens de toda esta doutrina. E isso é uma coisa realmente muito importante. E como buscar? Marcos, eu gostaria de estar participando de um curso desses, o que eu faço? Nós temos o plantão de orientação na casa, nós temos as pessoas que atendem aí durante o dia inteiro e podem dar maiores esclarecimentos sobre isso. Uma coisa que eu lhes digo como irmão, como amigo, como participante, é que esses estudos eles só nos engrandecem. O estudo da doutrina, o evangelho propriamente dito, é algo que, se estudado e praticado, só irá nos fazer o bem, irá nos demonstrar como devemos nos tratar, como devemos tratar os nossos irmãos e principalmente a sociedade. Porque se nós queremos mudar o mundo, como vivemos falando, precisamos começar com as mudanças interiores, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos. Pois somos aquilo que pensamos e muitas vezes não o que exteriorizamos. Nós não nos enganamos e nem enganamos a Deus, nem aos espíritos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, participar? Vamos, crianças, coragem, força. Precisamos dessas perguntas. Enquanto vocês estão um pouco mais de coragem, eu pergunto mais uma dúvida que eu tenho. Vou te bombardear hoje. Muitas pessoas procuram a casa espírita, Marcos, na ideia de entrar em contato com os entes queridos que partiram. E é um alento para essas pessoas receberem essas comunicações, mas muitas vezes aparece a dúvida naquela pessoa: será que foi mesmo o meu pai que mandou essa mensagem, o meu irmão? O que você tem a dizer e orientar essas pessoas que buscam esse contato? E muitas vezes esse é o primeiro contato que os traz à casa espírita e os levam a uma vida para sempre na casa espírita. Realmente, ou nós vamos para a religião, para a doutrina, para os estudos, ou é pelo amor, ou é pela dor. Mas, como bons estudantes que o somos, nós estamos geralmente indo buscar a cura através da dor. E realmente, quando nós recebemos uma mensagem de um irmão, de um parente que desencarnou e que essa pessoa pode se comunicar, ou ela mesma, porque ela já tem condições para isso, ou muitas vezes através de espíritos que trazem uma mensagem: olha, o seu pai ele não pode ainda se comunicar, mas ele está bem, ele já entende, ele sabe por onde ele está passando, ele sabe que ele está no plano espiritual, ele pede para que você tenha paciência, para que você busque estudar, para que você busque se aprimorar. São essas falas, são essas mensagens que muitas vezes nos fazem cair a ficha, como dizemos, nos fazem nos conscientizarmos do que é a vida e buscarmos esse estudo mais aprofundado. Então a casa é nada mais, nada menos do que uma porta que nós temos diante de tantas portas que a vida e que o mundo espiritual nos dá. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você esclarecesse para muitos, que muitas vezes estão chegando pela primeira vez na casa, diante de tantas religiões, tantas filosofias que nós temos aí na nossa sociedade, é o que te dá a segurança para falar assim, como aqueles que já conhecem um pouquinho, da certeza da doutrina espírita ser a terceira revelação. Obrigada.
A fé, meus irmãos, ela é tudo no universo. Porém, não a fé cega. Aquela fé que deve ser embasada no conhecimento, que deve ser transmitida através daquilo que nós compreendemos. É por isso que a doutrina espírita nos dá esse embasamento, porque ela responde a inúmeras dúvidas que nós temos no dia a dia. É através da certeza dessas respostas que vão se encaixando diretamente em nós, é através dessa fé raciocinada que nós temos a certeza daquilo que queremos, daquilo que buscamos e das verdades espirituais. Eu aproveito até esta sua pergunta, que fala sobre a fé, para ler um trecho na íntegra que eu trouxe para vocês. Um professor, reunido em uma sala de aulas, junto com seus alunos, começa a fazer umas perguntas para um dos estudantes. Provavelmente alguns de vocês já conhecem essa história, outros a ouvirão pela primeira vez. E começa o professor assim: você é judeu, não é, filho? E o estudante responde: sim, senhor. Então você acredita em Deus? Absolutamente, senhor. Deus é bom? Claro que sim. Deus é o Todo-Poderoso? Sim. Meu irmão morreu de câncer, mesmo orando a Deus os dias para que ele lhe curasse. A maioria de nós tentaria ajudar aqueles que estão doentes, mas Deus não o fez. Como pode Deus ser tão bom? E o aluno ficou em silêncio. E o professor continuou: você não pode responder, pode? Vamos começar de novo, meu jovem. Deus é bom? E o aluno responde: sim. Satanás é bom? Não. De onde Satanás se originou? De Deus. Ah, você está correto. Me diga, filho, existe maldade no mundo? Sim. Se Deus criou tudo, então quem criou a maldade? Mais uma vez, o estudante não responde. Existem doenças, imoralidade, ódio, existe a feiura. Todas essas terríveis coisas existem no mundo? Não existem? Sim, senhor. Então quem as criou? Mais uma vez, o estudante não respondeu. A ciência explica que temos 5 sentidos para identificar e observar o mundo à nossa volta. Me diga, filho, alguma vez você viu Deus? Não, senhor. Alguma vez você sentiu Deus? Sentiu o gosto? Cheirou? Alguma vez você já teve alguma sensação de Deus nesse sentido? Não, senhor. Eu temo que não. E ainda assim você continua acreditando nele? Sim. De acordo com perícia testável e protocolo de demonstração, a ciência diz que seu Deus não existe. O que você diz a respeito, rapaz? Nada, só tenho fé. Claro, a fé, esse é o problema que a ciência tem que enfrentar. Eis que o estudante se vira para o professor e lhe pergunta: professor, existe no mundo o calor? Sim, responde o professor. E também existe o frio? Sim. Não, senhor professor, não existe. A classe ficou toda silenciosa por causa da mudança de atitude. E o estudante continua: senhor, você pode ter muito calor, até mais calor, super calor, mega calor, calor branco, pouco calor e até calor nenhum. Mas não existe nada chamado frio. Podemos alcançar 458 graus abaixo de zero, que seria a total ausência do calor. Mas não podemos ir nada além disso. Não existe o frio. Frio é apenas uma palavra que usamos para descrever a ausência de calor. Não se pode medir o frio. Calor é energia. O frio não. É o oposto do calor.
apenas a ausência dele. O professor ficou em silêncio e o aluno continuou. E a escuridão, professor? Existe a escuridão? Sim. O que seria a noite se não existisse a escuridão? E o estudante lhe diz: você está errado de novo, senhor. Escuridão é a ausência de algo. Você pode ter pouca luz, luz normal, luz brilhante, um flash. Mas se você não tiver luz constantemente, você não tem nada. E isso é chamado escuridão, não é? Na verdade, escuridão não existe. Se existisse, você seria capaz de torná-la ainda mais escura. Não poderia? Mas o que você está querendo provar, jovenzinho? Pergunta o professor. Senhor, estou provando que sua filosofia é falsa. Falsa? Como assim? Você pode me explicar isso? O senhor está usando uma premissa de dualidade. Você discute que esta vida existe, a vida e a morte. Um Deus bom e um Deus mau. Você está vendo Deus com um conceito de coisa finita. Algo que podemos medir. Senhor, a ciência não pode nem explicar o pensamento. Diz que usa eletricidade e eletromagnetismo, mas nunca ouviu e muito menos totalmente o entende. Para ver a morte como oposto da vida, tem que ser ignorante ao fato de que a morte não pode existir como uma coisa substantiva. A morte é o oposto, é a ausência da vida. E o professor acabou entendendo isso, e ele ainda perguntou: professor, você acredita e você ensina a evolução, que o homem veio do macaco? E o professor diz que sim. E ele, mais uma vez, diz: o senhor não pode provar isso. O senhor não viu? Alguém aqui já viu, já sentiu, já tocou no seu cérebro, professor? Não. Então de onde vem tudo isso que o senhor está passando? Eu tenho fé. E o aluno lhe diz: é isso aí. Exatamente, o link entre o homem e Deus é o que mantém tudo vivo, é a fé. E esse aluno nada mais era do que Albert Einstein. Uma boa noite a todos.